Depois de mais de um ano de espera após o lançamento do piloto de Murder Drones aqui no YouTube, nós finalmente fomos agraciados com a sua continuação oficial, pela forma da sua primeira temporada, sendo agora o piloto confirmado como o primeiro episódio e este último EP que lançou dia 18 de novembro, a sua sequência, que eu vou explicar tintim por tintim do que rola nesse novíssimo episódio a todos vocês aqui no vídeo. Eu estou aqui hoje para explicar e fazer o meu review a vocês do segundo episódio da primeira temporada de Murder Drones, explicando certinho o que ocorre no decorrer desse episódio e as suas inéditas revelações, juntamente fazendo um review praticamente completo dessa continuação magnífica de toda essa série. Então já deixa o like aí, se inscreva e ative o sininho, que eu vou continuar trazendo vídeos de Hazbin, Halloween e mais coisas aí pra vocês, galera. Caso estejam interessados em apoiar o canal, é só clicar na aba Seja Membro e se tornar um membro para receber benefícios exclusivos, ou doar o quanto quiser pelo Valeu Demais do YouTube logo abaixo, que isso ajuda muito o canal a continuar, a melhorar a qualidade dos vídeos e permite você ser diretamente uma parte disso tudo. O segundo episódio de Murder Drones se inicia conosco sendo apresentados a um drone assassino dentro de uma mansão, se portando como uma espécie de garçom, enquanto ele recebia ordens de algumas figuras estranhas em glitch, que possivelmente representavam humanos, e em seguida ele se retira, onde somos capazes de ver mais detalhes desses seres espelhados pela mansão assustadora, enquanto a chuva caía. Esbarrando então este robô em uma outra, e em seguida sendo interrompido por uma terceira, que já podemos entender que estes três drones assassinos não eram nada mais nada menos que N, J e V, que atacaram no piloto ao nossa Terra, sendo eles então surpreendidos por uma daquelas figuras estranhas, enquanto lentamente uma drone de desmontagem cheia de glitz aparecia ao seu lado, e a cena assim é cortada. Passando então para N acordando neste pesadelo de lembranças que estava tendo e caindo ao chão, e logo indo ao encontro de Uzi, que ao olhar para um espelho, este se quebra com seu olho de glitch, e por tal razão, ela em seguida começa a ser provocada pela drone assassina prisioneira que tinha ali, sendo muito provavelmente V, e começa a discutir até N os interromper e ser dito que ele havia pilotado a nave que permitiu os três robôs psicopatas chegarem até o planeta. Passando ele então a questionar Uzi a respeito da sua estratégia de matar todos os humanos que ela tinha criado no piloto, que faz ela responder expondo as suas razões, que então é confrontada pela prisioneira, só para se emburrar em seguida por estarem complicando seus planos de assassinato em massa, tentando então N fazer um cafunézinho nela, mas já sendo impedido com um tapa direto. A cena então passa para um galpão com vários furos de segurança e dois robôs trabalhadores conversando, que um deles então acaba ouvindo um certo barulho ao seu redor e vai investigar, e acaba assim encontrando o que parece ser o corpo destroçado da drone assassina morta, J, que mostra sinais de uma espécie de nova vida, com uma sonda que se torna uma espécie de monstro gigantesco, causando diversos glitches em literalmente todo aquele local, e em seguida mata completamente aquele robô. Nós então podemos ver o pai de Uzi sendo chamado na coordenação da sua escola, pelos problemas de sua filha de não comparecer nas aulas e não conseguir socializar com seus colegas de sala, mas ele a havia colocado de castigo, não sendo apresentado então o quão desobediente ela era naquela sala e assim preocupando seu pai, com o fato de que talvez tivesse algo de errado com a sua programação desde o começo, já que ele nunca havia dado tanta atenção assim a ela desde a sua infância, sempre tendo ele de focar nas portas de proteção dos drones trabalhadores que ele sempre tanto amava. Os dois então são interrompidos por uma terceira robô que o informa que havia ocorrido um incidente horrível. Conosco então, passando para Uzi e N, que ao perguntar se a garota estava bem, ela retruca que estava muito melhor que bem, pois ela se sentia um deus, que acaba não saindo muito bem, pois havia um outro drone ao seu lado para entregar a sua arma, o que a deixa envergonhada, que estava lá para os agradecer também por terem salvado a sua vida e eles haviam sido banidos daquele local após o piloto.
Sendo este novo robô, Ted, que havia ido pegar a arma de Uzi e ele havia visto alguma coisa rastejando para fora dela, o que imediatamente preocupa os três quando ele falava isso. Passando então para vermos um robô à procura daquele outro drone que havia sido morto e estava desaparecido, sendo este novo drone enganado por um holograma de tal robô assassinado, que então já é pego por uma imensa garra e puxado para um buraco no teto, onde ele é completamente destroçado e este monstro gigantesco rasteja para fora de lá, criando já outro holograma. A cena então passa para vermos nossos três protagonistas chegando em um portão, em que N dá um cartãozinho de desculpas ao guarda por todos os inocentes que havia matado em um genocídio, e assim eles podem entrar, com aquele guarda apenas o dizendo para não fazer aquilo de novo, pois ele era bem bobinho. Cortando então para aquele mesmo local que os dois robôs haviam sido assassinados, numa agora espécie de investigação cheia de drones trabalhadores, com os nossos três drones protagonistas espiando lá atrás. Porém, quando eles param de olhar, nós temos uma grande revelação de que praticamente todos aqueles drones da investigação e até todo o sangue no chão não passavam de hologramas, e aquela única robô que estava ali estava prestes a virar estatística. Voltando então pro pai de Uzi se explicando na coordenação da escola, dizendo ele que não havia sido um mau pai e na verdade era culpa daquela escola e das outras crianças que eram más. Passando nós dois então para vermos duas garotas no fundo da sala conversando, que uma pergunta a outra sobre onde estavam os seus pais, respondendo essa segunda russa de olhos vermelhos que eles haviam sido mortos e ela havia assistido eles morrerem tudo. Porém a outra sabia disso e apenas estava tirando sarra da cara dela, por ter perdido os pais que nem uma idiota. Conseguindo vermos então uma espécie de holograma de uma delas no lado de fora da porta daquela sala, que chama a atenção da loira, que a chama de bonita por estar falando dela mesma, e iria abrir a porta. Passando então nós novamente para a Uzi, que investigava uma poça de sangue e todo o local com os outros dois. Vendo eles assim, uma placa do solvente absoluto com o mesmo símbolo do olho de Glitch de Uzi, que a faz questionar se tinha algo a ver em como ele havia só reconstruído a sua cabeça após ela ter aniquilado no piloto, no caso de N. Porém, esse solvente não pegava matéria do nada. Ele precisava de biomassa ou algum tipo de massa mecânica para conseguir reconstruir as partes, e isso ele pegava de tudo ao seu redor, dos robôs e de outros seres vivos, nos revelando que essa sonda gigantesca estava tentando reconstruir J com tudo que encontrava, matando assim todos os seres que encontrava para pegar a sua massa, sendo eles surpreendidos então por uma mão com um braço extremamente longo, que ao disparar um foguete em sua fonte, nós temos uma visão aterradora de uma gigantesca amalgamação de partes robóticas se movendo para coletar mais dessa massa, que então pega Ted, mas ele é salvo por N. Porém, de imediato, o monstro derruba os dois e pega Ted novamente, e dessa vez ele é levado sem esperança de escapar, com o N então indo atrás dele com mão de motosserra e o seu rifle, onde eles encontram um holograma de Ted tentando nos enganar, mas que já toma uma shuriken na cara e de algum caralho de forma acaba salvando do monstro, e ele sai dali correndo. Porém, agora o bagulho fica sério, pois aquela sonda gigantesca aparece diante deles e os explica que estava tentando reparar o seu hospedeiro, a drone assassina J, e por isso estava destroçando todos para pegar a sua biomassa vital, e os drones não passavam de bonequinhos de fantoches a estes programas lendários, que existia pelo jeito em cada um destes drones assassinos. Que após assustar Uzi com o holograma da sua mãe, essa sonda passa a atacar, revelando a face de J já reconstruída, só que ainda bem deformada, pegando ela então, Ted novamente, e quebrando-lhe ao meio, arrancando ele completamente, para matar e o devora a parte superior de seu corpo, o que traumatiza bem Uzi. Porém, N a salva com um míssil, só que a garota já estava em choque e mal conseguia se mexer.
Passando a garota então por isso a sua arma, a N, mas que na verdade era só mais uma ilusão por holograma que destrói o seu rifle e a joga na parede, a pegando então para a cabeça para a devorar também. Porém o N de verdade agora a salva com as suas motosserras e o conteúdo da arma de Uzi começa a dar sinais de que iria explodir em radioatividade, com o N então pegando a garota e voando para longe de lá, enquanto o monstro receberia a explosão diretamente. Onde vemos então nossos dois protagonistas vivos atrás das asas de N, que vem um holograma se desfazendo com aquele monstro perdendo seu poder e se tornando assim numa espécie de vácuo preto, enquanto Uzi se questionava o que caralhos foi aquilo. Porém, por uma parte daquela sonda ainda estava viva e estava tentando escapar, porém ele já acerta ela várias vezes com a sua cauda e ela também se torna uma parte daquele vácuo. Porém, quando N tenta encostar em Uzi, a garota se vira assustada e pergunta realmente o que caralhos eram os drones de montagem de verdade, enquanto estava completamente traumatizada. Onde então os demais drones trabalhadores chegam para resgatá-los e a garota abraça forte o seu pai, enquanto ele se vai de lá, escalando escondido pela construção. Passando a cena então para a garota russa de olhos vermelhos na sala de aula, com um inseto robótico em seu dedo, enquanto ela se lembra de ter destruído a porta para aquele monstro de antes não entrar antes na sala, onde então ela estoura esse inseto com este mesmo poder igual ao de Uzi, e em seguida lambe o seu sangue de óleo enquanto ri. Vemos então que N estava punindo o V de algum jeito e a corrente que prendia a drone assassina presa já havia se rachado, então isso poderia se tornar um grande problema, enquanto o V finge que a corrente ainda estava inteira. E o episódio então se encerra, conosco vendo Uzi completamente traumatizada, deitada em sua cama olhando para os seus planos acima, até tudo se escurecer. Nossa, esse episódio foi realmente muito melhor do que eu esperava, e a série de verdade pegou um tema mais de terror como eu havia teorizado no vídeo de seu trailer, com essa sonda monstro programa gigante indo à caça de vários drones trabalhadores, apenas para tentar consertar uma drone assassina morta. Nos demonstrando também que há muito mais para essa história do que conhecemos até o momento, pois quem seriam esses humanos de glitch misteriosos, qual o segredo da garota russa de olhos vermelhos, por que esse programa de reconstrução de trás drones assassinos pelo som vente funciona assim, e também como o Uzi disse o que caralho são os drones assassinos realmente, pois eles estão cada vez mais se parecendo com seres incomparáveis, que não importa o que você faça, eles sempre conseguirão massacrar centenas, mesmo depois de mortos, como vimos aqui com esse monstro horrível. Por fim, eu gostaria de falar pra vocês que o episódio realmente acabou me surpreendendo e dando uma grande expandida neste universo de Murder Drones, criado pelo seu piloto, com todas as revelações e acontecimentos de agora. Então se você ainda não viu esse EP, dê uma passada no canal do Glitch aqui no YouTube, que eu garanto que os próximos episódios também vão estar incríveis como esse. Antes de acabar, eu gostaria de agradecer muito ao Nomar Rose por ser um membro do Tier Big King e a Popstar Planet do Tier King. Também agradeço aos demais membros por apoiarem o canal. E agradeço a todos vocês que assistem e curtem muito os meus vídeos, que isso sempre ajuda a continuar. Tamo junto, galera! Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero vocês tenham gostado da minha explicação e do meu review sobre o segundo episódio da primeira temporada de Murder Drones. Então já deixo que vocês se inscrevam e ativem o sininho, se quiserem serem membros do canal. O link do Discord tá aqui na descrição e nos vemos na próxima, galera. Has been hello, Tamino.